Relato enviado por Ana. Eu trabalhava em uma grande loja de varejo, um verdadeiro labirinto de produtos e corredores sem fim. A unidade em que eu estava era uma das poucas que funcionavam 24 horas, uma raridade numa cidade tão silenciosa à noite. Como meu filho estava em idade escolar, meu horário de trabalho era no turno da noite, o que me permitia deixá-lo e buscá-lo na escola. Durante o dia, eu dormia, cuidava dele e ainda tentava manter um segundo emprego. Era uma rotina exaustiva, mas era o que eu precisava fazer para garantir o aluguel e a comida na mesa. A loja não era apenas um supermercado, era um verdadeiro shopping, com prateleiras repletas de produtos e um fluxo constante de clientes. Quando cheguei naquela noite, por volta das 10, havia uma quantidade razoável de pessoas, mas à medida que as horas passavam, o ambiente ia se esvaziando, mergulhando em uma atmosfera de solidão e desolação. Apenas um funcionário estava na frente da loja e alguns outros estavam trabalhando no depósito, longe dos olhares curiosos. Eu estava no corredor, onde ficavam alguns alimentos fazendo meu trabalho habitual de estoque. De repente, notei um cliente passando e segundos depois ele parou no final do corredor e olhou para mim. Quando eu olhei, ele desviou o olhar para algum produto. O cara tinha cabelo cacheado, era alto e magro, e reparei que ele carregava uma mochila preta nas costas, que parecia estar cheia. Ele ficou paralisado por alguns segundos, olhando fixamente para um pacote de macarrão. Em seguida, ele se aproximou um pouco mais de mim e me perguntou onde ficava o pão. Eu apontei para ele a direção certa. Ele agradeceu e saiu lentamente do corredor. Eu o observei se afastar. Fiquei no corredor, organizando as prateleiras, mas não conseguia afastar a sensação de que ele estava me observando. A cada poucos minutos ele passava novamente, sempre sem nada nas mãos, apenas aquela mochila nas costas. A inquietação começou a crescer dentro de mim e acelerei meu trabalho, desejando sair daquela sessão. 13 minutos se passaram desde nosso primeiro contato. Decidi levar o carrinho vazio de volta ao depósito. Escolhi um corredor distante, longe do que eu estava antes, pensando que talvez ele já tivesse ido embora. Mas assim que comecei a guardar os pacotes, avistei aquele homem novamente, no final do corredor. Ele ainda estava ali, parado, sem ter comprado nada, apenas me observando. Isso me deixou inquieta. Como ele podia estar ali por tanto tempo, sem qualquer intenção de comprar? Ele se aproximou de mim e o medo tomou conta do meu corpo. Tentei desviar o olhar, mas ele começou a falar. Sua voz era suave, mas havia algo de perturbador nela. Ele disse que estava me observando e que não resistiu em se aproximar para me dizer o quanto eu era linda. Tentei responder educadamente, rindo de forma nervosa e agradecendo. Mas não parou por aí. Ele começou a me fazer perguntas pessoais e, em um impulso, comecei a inventar respostas. A respiração ofegante dele me deixava enjoada, mas ele não parecia perceber. Quando ele pediu meu número, uma onda de pânico me invadiu. Rapidamente afirmei que estava saindo com alguém. Ele respondeu que isso não era um problema, que poderíamos ser amigos. Para me livrar dele, dei um número falso, tentando manter a calma enquanto dizia que não podia falar muito durante o trabalho. Antes de se afastar, ele fez um comentário que me gelou o sangue. Estava feliz e surpreso por ter conseguido meu número. Pensei que esse seria o fim, mas as horas se arrastaram e eu mal conseguia me concentrar. O tempo parecia se arrastar como um pesadelo sem fim. Então, enquanto estava em uma pausa, ouvi o rádio do segurança chamando meu nome. Havia um homem dizendo que me conhecia e perguntando por mim. Com um nó na garganta, pedi ao segurança que dissesse que eu já tinha ido embora. Decidi me esconder na sala dos funcionários, sentando-me em uma das cadeiras. Então, as portas duplas se abriram com um rangido sinistro. Era ele novamente. Seu olhar estava cheio de raiva, e a voz dele ecoou pela sala quando ele gritou porque eu tinha dado um número falso. Tremendo, apontei para a saída, dizendo que ele não poderia estar ali, que era uma área restrita. Ele então colocou a mochila na mesa ao meu lado e começou a abrir o zíper da calça. Meu corpo reagiu antes da mente. Levantei-me e corri. Ele tentou agarrar meu braço, mas falhou.
Ouvi seu fôlego pesado enquanto eu disparava pelos corredores da loja com o coração batendo descompassado. Olhei para trás e vi que ele ainda tentava me seguir, mesmo com sua dificuldade de locomoção. Finalmente, cheguei à entrada da loja e gritei por socorro, mas o segurança não estava à vista. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu corria em direção ao estacionamento, onde meu carro me esperava como um porto seguro. Naquele momento, qualquer plano de buscar ajuda dos outros funcionários ou do gerente não passava pela minha mente. Quando finalmente alcancei meu carro, vi aquele homem horrível saindo da loja, seus olhos escaneando o ambiente em busca de mim. Ele era lento, mas o medo me impedia de hesitar. Entrei no carro, saí rápido e imediatamente liguei para o gerente, explicando a situação e alertando sobre o homem da mochila. O gerente prometeu chamar a polícia, tentando garantir que ele não voltasse. Perguntou se eu poderia retornar no dia seguinte para ajudar com as imagens de segurança. Concordei, mas a ideia de ter que rever aquele homem me deixava enjoada. Dias depois, pedi minha transferência para outra loja da rede e solicitei um novo horário de trabalho, um que fosse mais movimentado e, assim, menos propenso a encontros perturbadores. Mas no fundo, a lembrança daquela noite e do olhar daquele homem ainda me assustava, como uma sombra que nunca se afasta, sempre pronta para me encontrar novamente.